Boa tarde, eu me chamo Fabiano e eu vou dar início à apresentação da disciplina de Construção Civil do módulo 3 da atividade 3. Os integrantes do grupo sou eu, Fabiano, o João e o Josué. O nosso tema é Patologias nas fundações, em edificações e pontes. O artigo escolhido pela gente na área de patologias de fundação da edificação é Patologias comuns em fundações, estudo de caso de uma edificação residencial localizada em Petrópolis, Rio de Janeiro. Ele foi um artigo feito pela Caroline Lopes e pela Alessandra Conde de Freitas, do Programa de Projeto de Estruturas da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, as patologias nas fundações podem ocorrer por diversas causas. As mais comuns podem ser atribuídas a falhas no projeto estrutural, procedimentos inadequados na execução, degradação dos materiais e problemas na caracterização do subsolo podem surgir nas etapas de investigação do subsolo, análise e projeto das fundações, execução das fundações e pós-conclusão das obras. Bom, o estudo em si refere-se a uma edificação residencial localizada em Petrópolis que sofreu um recalque na parte das fundações, sendo que algumas delas desconectaram-se totalmente da laje. Após o surgimento de fissuras na edificação, foi contratada uma empresa para recuperar a estrutura, no ano de 2020. Antes da construção da edificação, não foi realizado o procedimento de sondagem, que só foi efetuado por ocasião dos serviços de reparo dessa construtora. Assim, foi possível descobrir que a parte da estrutura de fundações estava apoiada numa rocha que continha um vazio de cerca de 2 metros abaixo dela. Bom, é muito discutido nos últimos anos, acerca da incidência de diversos problemas estruturais em edificações, que tem demandado vários estudos dedicados a analisar essas patologias. Helene, em 1992, define patologia como a área da engenharia que analisa sintomas, mecanismos, causas e origens das deficiências das construções. As autoras do presente trabalho consideram que fundação é parte muito importante da edificação, sendo esta responsável por transmitir para o solo ou rocha subjacente as cargas suportadas pela estrutura. Bom, por meio de uma revisão bibliográfica, onde são expostas algumas das patologias que são mais comuns de acontecer nas fundações, e de um caso real em que uma estrutura ficou comprometida com os efeitos de recalque diferencial das fundações, o objetivo é analisar possíveis causas para a ocorrência desse evento e apontar prováveis soluções. Um dos problemas comuns que pode acontecer nas fundações diretas é a falta da investigação do solo. A falta desse estudo ele pode gerar tensões de contato em excesso que podem gerar incompatibilidade com as reais características do solo. E pode acabar ocasionando recalques ou rupturas. Fundações em solos heterogêneos ou em materiais de comportamentos muito diferentes sem juntas podem causar recalques diferenciais. Fundações em solos compressíveis sem estudos de recalques podem originar deformações. Agora, na parte de fundações profundas, a ausência de um estudo, de uma investigação do solo, ele pode acarretar no dimensionamento errado da bitola, da estaca, que vai ser feita a penetração no solo. Também pode ocorrer problema na análise de projetos das fundações. O uso dos projetos que consideram o comportamento do solo melhor do que o real, reprodução incongruente do comportamento do solo pelo uso de similitudes empíricas não aplicáveis a determinada situação, erro na estimativa de caracterização do comportamento do solo, por exorbitar a faixa de incidência da similitude, e a escolha de fundações inadequadas para o tipo determinado, para o tipo de comportamento do solo. Execução das fundações. Bom,
fundações sobre solos de diferentes comportamentos, amolgamentos de solo no fundo da vala, por falta de cuidado na escavação ou por falta de limpeza, reaterros mal executados, substituição do solo por materiais inapropriados ou mal compactados, sapatas posicionadas ou dimensionadas de forma errada para aquele determinado tipo de solo. E também problemas na pós-conclusão, né? Que é a mudança de uso de terrenos vizinhos, onde venha a existir nova edificação que não realize juntas entre ela e as edificações existentes, ou que estoque materiais pesados, e seja muito próximo a prédios com fundações diretas ou profundas leves, podendo causar superposição de pressões e recalques nas construções antigas. Aqui tem uma tabela onde ele compara o nível, o milímetro, né, o diâmetro da fissura, se a edificação é residencial, é o peso da edificação, entre outras características. Bom, o estudo em si, ele analisa uma edificação residencial e que situa-se em Petrópolis, Rio de Janeiro. Possui uma área aproximada de 186 metros quadrados. E o método construtivo utilizado no imóvel, que tem idade aproximada de 40 anos, foi estrutura de concreto armado, alvenaria de vedação em bloco cerâmico, revestimento de argamassa e acabamento em pintura acrílica. Bom, há cerca de 30 anos, os proprietários notaram o surgimento de fissuras na casa. E aí foi contratado um profissional para fazer uma avaliação. E por meio de inserção de barras de aço cravadas no solo, esse profissional observou que o terreno não estava estável, uma vez que houve um afundamento dessas barras. Porém, não foi dado prosseguimento ao levantamento de estudo preliminar. Passado alguns anos, os proprietários perceberam que o surgimento de fissuras na residência e contrataram um pedreiro sem a supervisão de um engenheiro. Ocorre que o mencionado profissional se propôs a fazer um reforço estrutural por meio de uma cinta com mais ou menos 1 metro de altura para apoiar a laje inferior da edificação e evitar seu afundamento. Evidentemente, não foi feita investigação do subsolo antes dessa atitude, dessa tomada aí de decisão do profissional da área. E aqui tem algumas fotos da casa, que é o objeto de estudo, com algumas fissuras ali, onde vocês podem ver, e umas imagens abaixo também da fundação da casa. A metodologia, como medida inicial dos trabalhos de recuperação da estrutura, foi realizada uma sondagem para reconhecimento do subsolo, e foram feitos 3 furos principais e 3 furos de sondagem à percussão, um total de 12,6 metros. Também foi executado 2 furos de sondagem mista, com circulação de água e protegidos por revestimento BW. Conclusão desse estudo. Bom, a conclusão desse estudo foi que dificilmente os problemas referentes ao surgimento de patologias em fundações possuem uma única causa. E o estudo do profissional constatou o afundamento das barras de aço, caracterizando uma possível movimentação do solo. E com os relatórios de sondagem, foi possível ver a existência de fragmentos de rochas no terreno, o que gera hiatos no solo e facilita que o material mais fino seja carreado por entre os vazios do material mais grosseiro. As movimentações, inclusive, podem ocasionar deslocamentos das tubulações e, eventualmente, resultar em rompimentos. Bom, muitos problemas ocorrem devido às topografias, o relevo de onde está localizada a edificação, e como houve corte e aterro no terreno antes da construção dela, é possível que a estrutura pode ter sido apoiada totalmente ou parcialmente sobre o aterro mal compactado. Aqui estão as referências que foi utilizado para a realização desse artigo. Olá a todos, eu me chamo João Antônio Mantuan, irei dar continuidade na apresentação da atividade 3, do módulo 3 da disciplina de Construção Civil 1. Agora irei abordar o artigo Pontes. Este artigo é denominado Principais patologias em estruturas de concreto e pontes e viadutos, manuseio e manutenção das obras de arte especiais. Ele foi elaborado por Eric César do Nascimento, graduando de Engenharia Civil, e Matheus Zanirati Miranda, professor de Engenharia Civil, ambos da Faculdade Vértice. Nos dias de hoje, em função de diversos fatores, o estudo de problemas patológicos na construção civil vem crescendo com bastante intensidade. Isto se deve ao fato que até pouco tempo atrás
Pensava-se que as estruturas de concreto durariam indefinidamente. Porém, essa situação já foi esclarecida e hoje sabe-se que para durarem o tempo mínimo para qual foram projetadas, as construções precisam de um programa de manutenção e prevenção de suas patologias. São denominadas pontes as obras destinadas à transposição de obstáculos que uma via de comunicação qualquer possa possuir. Esses obstáculos podem ser rios, braços de mar, vales profundos, outras vias, etc. Quando o obstáculo transposto for um rio, denomina-se ponte. Quando o obstáculo transposto for um vale ou outra via qualquer, denomina-se viaduto. No Brasil, ainda não existe um conhecimento técnico-científico sistemático e aprofundado sobre a avaliação das condições de estabilidade estrutural das pontes rodoviárias existentes, em especial das mais antigas. De modo geral, tal avaliação, quando necessária, é feita de acordo com as peculiaridades de cada situação que se apresenta e, também, conforme as experiências e conhecimentos dos engenheiros especializados em projetos e execução de pontes e viadutos. Barros, 2011. Este trabalho, portanto, possui elementos que caracteriza como uma pesquisa exploratória descritiva, com o objetivo de expor os principais problemas enfrentados por profissionais da construção civil durante o projeto e execução de obras de pontes e viadutos. Serão apresentadas as principais ocorrências patológicas e suas origens, bem como as possíveis causas desses defeitos na construção. Defeitos estes levantados de acordo com a maioria dos problemas encontrados em pontes e viadutos existentes no Brasil e outras regiões do mundo, segundo pesquisadores e estudiosos da área. Agora, de forma breve e sucinta, irei abordar as principais patologias existentes nesse tipo de construção. As fissuras, segundo Souza, 1998, por deficiências de projeto, são aquelas decorrentes de erros em dimensionamento de elementos estruturais ou, então, por falta de detalhamento destes projetos para orientação da execução. A manifestação de fissuras é indício de que a estrutura perde sua durabilidade e o nível de segurança, comprometendo sua utilização tanto na redução de sua vida útil quanto no prejuízo ao seu funcionamento estético, podendo causar a corrosão da armadura quando estas se encontram em ambiente agressivo. Outro fator patológico é a desagregação, que é a deterioração do concreto por separação de suas partes, provocada em geral pela expansão devida à oxidação ou dilatação das armaduras, pelo aumento de volume de concreto quando este absorve água, e também pelas aberturas insuficientes das juntas de dilatação, gerando tensões tangenciais não previstas. Pode ocorrer também devido às manifestações estruturais e choques na estrutura. Falhas nas instalações de drenagem. Segundo Lerner, 2011, as falhas de instalações de drenagem são fatores que também influenciam na degradação do concreto e das armações. Por este motivo, elas devem ser evitadas para que, de fato, não se deixe água acumular em pontos críticos, como, por exemplo, encontros de apoio de vigas, nos caixões, nos encontros com os tabuleiros, na pista de rolamento, nos aparelhos de apoio, entre outros. Falhas sobre a pista de rolamento das pontes geram acréscimos de solicitações para as estruturas dessas obras. E segundo o manual do DENIT, atual DENIT, os ressaltos, depressões e desníveis de juntas produzem importantes efeitos dinâmicos, que aumentam as solicitações de cargas móveis, muitas vezes provocando deslocamento do tabuleiro quando os aparelhos de apoio estão em más condições. As falhas na concretagem é um fator preocupante para os engenheiros, podendo haver segregação dos materiais do concreto na hora de seu lançamento, o que pode gerar diversas falhas posteriores na estrutura. Por esse motivo, devem existir procedimentos para evitar essas falhas, lançando o concreto logo após o amassamento, no intervalo de no máximo 1 hora, e a altura de queda livre do concreto não pode ultrapassar 2 metros de altura. Dentre as causas da deterioração do concreto, destacamos o desgaste superficial. Os elementos de concreto estão suscetíveis a ações de desgaste por agente abrasivo, ocasionando perdas de material na superfície. A abrasão é um desgaste em que ocasiona perda de desempenho mecânico,
o atrito entre diversos objetos e o concreto. Amorim, 2010. A água geralmente está presente na maioria dos casos de deterioração de estruturas de concreto. A facilidade com que penetra nos sólidos porosos determina a taxa de deterioração. Um concreto de boa qualidade, mesmo possuindo ótima resistência, quando em meio agressivo, está sujeito a sofrer danos. Porém, um concreto de má qualidade, permeável, segregado, está mais vulnerável aos ataques. As chuvas que ocorrem sobre as pontes podem atacar o concreto através da infiltração e do acúmulo ao longo do tempo, devido à ausência de pingadeiras e da deficiência de juntas e da drenagem do tabuleiro. Olá, meu nome é Josué e eu vou dar continuidade na apresentação. Nesse contexto do artigo sobre pontes, né, dando continuidade aí na questão da contextualização das patologias, né, que foi explicado pelo João. Então a gente vai agora partir para os resultados e discussões, né. Então foi observado que nem sempre são tomadas essas precauções, né, em relação às patologias no início do projeto. Isso faz com que não atinja a qualidade esperada e acaba que há uma inclusão, né, de obras não esperadas, né, obras de recuperação, de repente manutenção ou algum outro serviço que não é o objetivo inicial, né. Então, assim, para que haja, né, uma gestão eficaz nessas construções de pontes, e não só a construção e execução, mas também a garantia da qualidade com a fiscalização, é necessário um rigoroso cadastro dessas obras e trechos junto na jurisdição do local, né, conforme né, a legislação é, do estado ou alguma peculiaridade da cidade, e deve ser incluído dentro de um programa sistemático, que não só implica em cuidados gerais, mas também de peculiaridades da região, de repente. Então, práticas aí que busquem essa conservação, a recuperação, ampliação ou até substituição dessas obras feitas de forma errada. Não só a respeito da execução, mas grande parte, né, desses pórticos, dessas estruturas, né, que constituem as pontes, elas apresentam problemas patológicos por não haver, né, um acompanhamento, de repente aí uma solução, né, ou a mesmo crua falta de manutenção e inspeção dessas construções, que resulta numa condição de falta de segurança estrutural. Então, devemos, né, partir para uma elaboração de novos projetos, que são previstos no projeto, esse acompanhamento ao longo dos anos e possíveis soluções para patologias específicas, né, de uma forma com custo-benefício bom, que favoreça essa ação de recuperação e manutenção das estruturas. Então, as considerações finais, né? Então, logo, fica evidente, né, que essas medidas que contemplam a manutenção, as vistorias periódicas, né, o cadastramento das obras, a implantação dos sistemas de gestão e planejamento, né, previsão orçamentária, que muitas vezes é problemática, né, dentro do contexto de construção civil, pois de repente um aumento no custo quer baratear em outra área, então fica complicado, né? E então essa previsão para que, né, e essas medidas todas para que haja, né, uma facilidade nesse serviço de manutenção e recuperação, visando um maior tempo de qualidade, né, no uso dessas construções. Então agora a gente parte para as referências, né? Então, dentro dessa matéria, ela engloba, é uma matéria de escopo do curso, então ela engloba o conhecimento prévio de muitas matérias, e na referência de quase qualquer trabalho feito dentro dessa matéria, também surgem aí uma carga literária grande, né? Ou seja, muitas vezes a gente extrai um contexto, ou tira um conhecimento, né? Ou interage entre eles, e a referência se torna às vezes até comprida, né? Então aí a gente tem uma listagem, a segunda página também dando continuação. Nessa questão de referência, está englobado aí não só os dois artigos, por ser um grupo de 3 pessoas, mas também, como eu venha falando, toda essa carga de conhecimento dentro desse contexto de construção civil. Então, com isso, eu encerro o trabalho por enquanto.